A influência do meio é consequência da natureza dos espíritos e do modo por que atuam sobre os seres vivos. Dessa influência pode cada um deduzir, por si mesmo, as condições mais favoráveis para uma sociedade que aspira a granjear a simpatia dos bons espíritos e a só obter boas comunicações, afastando as más. Veja bem, o meio é diretamente proporcional aos espíritos que atuam sobre os seres vivos. Dessa influência, então vamos para a primeira frase. Então, o meio que eu estou, a casa espírita que eu frequento, ela vai estar diretamente ligada ao que está aqui, ao modo com que esses espíritos atuam sobre seus integrantes. E, logicamente, o modo que os seus integrantes atuam no dia a dia dentro da sociedade, porque a conduta das pessoas atrai os espíritos. Façamos a reflexão. Como eu estou me portando e que tipo de espírito eu estou atraindo para mim? Segunda frase. Dessa influência pode cada um deduzir por si mesmo as condições mais favoráveis para uma sociedade que aspira a granjear a simpatia dos bons espíritos e só obter boas comunicações, afastando as más. A questão das boas comunicações, a gente sempre diz, hoje as reuniões mediúnicas são praticamente para esclarecimento de espíritos. Mas também, lógico, vai ter ali os espíritos mentores, os orientadores, que vão passar as boas comunicações, as boas orientações, dando-nos o norte do caminho que devemos seguir. Com isso, para que nós granjeemos a companhia e a ajuda dos bons espíritos, nós temos que estar imbuídos em tarefas, imbuídos em trabalhos que devemos implementar. Todos nós, onde quer que estejamos, somos responsáveis por caminharmos para Deus. Somos responsáveis por caminharmos para o nosso aperfeiçoamento. E aí vai depender da nossa vigilância, para criarmos um clima agradável e solidário dentro de onde estivermos inseridos. Estas condições se obtêm todas nas disposições morais dos assistentes e se resumem nos pontos seguintes. Então, nós temos que procurar quais condições nós temos que oferecer para estarmos sintonizados com os bons espíritos. E olha, isso aqui é o suprassumo da mensagem. Para a gente se livrar dos maus, primeiro, nós temos que nos melhorar moralmente. Já está ali as disposições morais. Quais são os pontos? Perfeita comunhão de vistas e de sentimento. E aí, gente, cada um vai ter seu ponto de vista, cada um tem sua filosofia de vida. Abstenhamos de criar problema. Um acredita que a psicologia resolve tudo, outro acredita que tem que ter homeopatia, outro acredita que tem que ter floral, outro acredita que tem que ter acupuntura e querem debater. Não. Ali nós temos a nossa profissão, nós temos nossos afazeres, do portão para fora, do portão para dentro, nós temos nosso compromisso espírita. Na hora de auxiliar as pessoas, aí é diferente. A casa estabelece, aqui trabalhamos assim, ou aqui trabalhamos dessa outra forma. E acabou. E vamos acatar, vamos seguir. Porque realmente essa comunhão de vistas e de sentimentos é complicada. A de sentimentos até pode ir, mas o ponto de vista dos casos é complicado demais. Cordialidade recíproca entre todos os membros. No nosso site Kardec Espiritismo tem uma lição chamada Caridade. Que, aliás, eu vou colocar Caridade Espírita, porque tem um comentário que a gente faz da parte da caridade do Evangelho segundo o Espiritismo, que também chama Caridade. Então, Caridade Espírita, que é uma mensagem do Nicolai, mostrando como nós devemos nos portar. Com equilíbrio, com bondade, com carinho, com respeito pelo outro. Se a gente souber usar isso, o outro vai se modificar. Então, cordialidade recíproca entre todos os membros. A ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã.
Já demos vários exemplos nos estudos anteriores, mas vamos saber ouvir o nosso companheiro? Vamos saber ouvir aquele que chegou atrasado? Vamos saber ouvir aquele que chega sempre atrasado, que chega esporadicamente atrasado? E uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. A pessoa chega para o estudo e começa a esquecer caderno, esquecer lápis, esquecer lapiseira, esquecer caneta, esquecer o livro. Abrir bem os olhos, converse com carinho com essa pessoa que alguma coisa está errada. Se não fizermos isso, perderemos um brilhante companheiro. Um único desejo, o de se instruírem e melhorarem, por meio dos ensinos dos Espíritos e do aproveitamento de seus conselhos. Veja que coisa maravilhosa. Unir o sentimento de todos no objetivo de nos instruirmos e nos melhorarmos. E observarmos o que os Espíritos estão trazendo para nós para que a gente faça esse aperfeiçoamento. E nesse caso, podemos até pedir conselhos. No horário apropriado, na reunião certa, podemos pedir conselhos. E cuidado com aquela frasezinha assim, não violenteis consciência. Gandhi dizia que a miséria era a maior violência. E a espiritualidade fala que deixar a pessoa na ignorância é a maior violência contra a sua consciência. Nós devemos procurar sempre fazer as devidas observações para que nós tenhamos as condições de melhor auxiliar, de melhor servir e de melhor contribuir com as forças do bem. As forças do bem devem prevalecer sempre em nosso caminho e esses bons conselhos que os Espíritos nos dão têm que ser incorporados ao nosso coração. Quem esteja persuadido de que os Espíritos superiores se manifestam com o fito de nos fazerem progredir e não para nos divertirem, compreenderá que eles necessariamente se afastam dos que se limitam a lhes admirar os estilos. E as pessoas que resolvem implicar com os espíritos superiores? Tem isso. Não gosto desse espírito. Olha que coisa absurda. Mas a doutrina espírita é cheia de coisa absurda mesmo. Até o fato da gente acreditar na comunicabilidade dos mortos. Para muitas pessoas é absurdo. Então nós temos que procurar aprender, nós temos que procurar saber conduzirmos-nos diante das situações, diante dos fatos, para melhor realizarmos, em prol de nossos irmãos, em prol de nossos semelhantes, as bases que nos fortalecerão para o caminhar, para o nosso porvir. E eles estão lá para nos fazerem progredir e não para nos divertirem. Para nos fazer crescer. Para nos ajudar a aperfeiçoar moralmente a nossa caminhada para o Pai. Aprendamos a servir, aprendamos a construir o bem. Sem nenhum proveito tirar daí, continuando aqui, que estão lá a admirar o estilo deles, dos espíritos superiores, sem nenhum proveito tirado daí, e que só se interessam pelas sessões de acordo com o maior ou menor atrativo que lhes oferecem segundo os gostos particulares de cada um deles. A reunião espírita é para nos trazer oportunidade de fazermos reflexões, como está a nossa conduta íntima, como estamos espiritualmente falando, para aprimorarmos-nos e seguirmos de encontro ao Pai. Procuremos, pois, o nosso aperfeiçoamento, o nosso aprendizado para nós crescermos em espírito e para nós superarmos a nós mesmos na edificação do bem que deve existir ao longo da nossa caminhada, onde quer que estejamos. Exclusão de tudo que nas comunicações pedidas aos espíritos apenas exprima desejo de satisfação ou da curiosidade. Recolhimento e silêncio, respeitosos, durante a confabulação com os espíritos. Então, a pedir conselho é uma coisa. Pedir informação do futuro é outra. Com quem eu vou casar? Tá? Quem vai ser campeão do mundo? Quem vai ganhar as eleições? Então,
pedir conselhos, pode me ajudar a me corrigir moralmente em algum aspecto? Onde estou errando? De que forma eu estou errando? E aí nós vamos começar a nos melhorarmos. Recolhimento e silêncio respeitoso durante a confabulação com os espíritos. Ficar de conversa paralela, deixarmos o foco coletivo para o foco individual, temos que ter cuidado. União de todos os assistentes pelo pensamento, ao apelo feito aos espíritos que sejam invocados. E aí temos que ter os bons sentimentos, pensamentos elevados. Estarmos unidos nesse sentimento para podermos melhor acessarmos esse espírito evocado e ele saber que ele vem e será acolhido com respeito. Será acolhido com bondade e que todos ali estão dispostos a crescer para o Pai. O concurso dos médiuns da Assembleia, com isenção de todo sentimento de orgulho, de amor próprio e de supremacia, e com o só desejo de serem úteis. O médium, quando ele começa na tarefa, ele começa a ter lá suas vaidades, logicamente que ele vai ter aquela exaltação do ego, eu posso, eu consigo, eu vejo, eu falo, eu ouço. Mas, com o passar do tempo, com o treinamento, com o esclarecimento, com o acolhimento dos companheiros, dos colegas, ele vai vendo que ele é apenas um médium, com possibilidade de ajudar, mas ele precisa também de ter responsabilidade de calar. Ele precisa também de ter responsabilidade de agir com prudência e segurança. A partir daí, todos nós iremos trabalhar dentro de nossas possibilidades pelo fortalecimento íntimo das realizações superiores da alma. Serão estas condições de tão difícil preenchimento que se não encontre quem a satisfaça. Será que é difícil assim de não encontrar quem satisfaça essas condições? Isso nós temos que fazer essas reflexões sempre. Temos que estar sempre buscando preencher as qualidades. E logicamente que no mundo atual, todo esse cabedal de sentimentos, de união, de ideais, vai ser muito difícil. Mas, à medida que nós estejamos nos incorporando ao trabalho, aprendendo a conviver com os demais, teremos as realizações sublimes em nossas almas. Não cremos e esperamos, ao contrário, que as reuniões verdadeiramente sérias, como as que já se realizam em diversas localidades, se multiplicarão, e não hesitamos em dizer que a elas é que o Espiritismo será devedor das suas mais amplas propagação. Hoje, principalmente no Brasil, nós temos muitas reuniões sérias, com pessoas competentes, envolvidas em fazer um bom trabalho, com pessoas que querem realizar um bom trabalho e estão dispostas a realizar esse bom trabalho. Portanto, é de grande importância para nós estarmos trabalhando, estarmos construindo, estarmos edificando o bem que deve existir em nós. E sabermos que estaremos sempre buscando nos fortalecer e construir as bases de um mundo melhor todas as vezes que a gente procura fazer da melhor forma possível o trabalho que ora venhamos a desempenhar dentro da casa espírita. É uma necessidade de todos nós trabalharmos no bem com responsabilidade. Religando os homens honestos e conscienciosos, elas imporão silêncio à crítica. E quanto mais puras forem as suas intenções, mais respeitadas serão, mesmo pelos seus adversários. Agora, silêncio à crítica, qual crítica? A crítica destrutiva, a crítica que vem para tentar criar dúvidas, criar empecilhos, criar dificuldades. A crítica construtiva, aquelas que vêm para nos mostrar nossos erros, nossos pontos fracos, mostrar que nós precisamos nos aperfeiçoar, essa sim, nós vamos acolher, vamos ouvir e vamos saber tomar a decisão mais justa, mais compatível
mas condizente com o nosso processo evolutivo, com as nossas necessidades de realizar o melhor. Se faz de grande importância, então, para nós, sabermos construir e sabermos buscar o nosso aperfeiçoamento e a nossa melhoria. Mas para isso, todos nós temos que estar sempre cientes de que somos responsáveis pelos nossos atos. Quando a zombaria ataca o bem, deixa de provocar o riso, torna-se desprezível. Então, se nós formos atacados de forma zombeteira, ficamos sérios, ficamos naturais, deixamos aquilo passar, que ela se tornará desprezível. E nas reuniões desse gênero, que se estabelecerão pela força mesma das coisas laços de real simpatia, de solidariedade mútua, que contribuirão para o progresso geral. Então, nosso trabalho, nas nossas reuniões, nós vamos trabalhar nos fortalecendo, nós vamos procurar fazer o melhor possível para a edificação do bem, nós vamos procurar fazer tudo o que for possível para estabelecer uma boa relação entre nós, mesmo que tenha que puxar a orelha de um e de outro com carinho, né? Então a gente vai fazer. Se não dá para falar por cara a cara, a gente manda uma mensagem pelas mídias sociais particulares, educadamente, para que as pessoas entendam a importância do ajustamento do nosso comportamento dentro daquele grupo. As bênçãos divinas sempre vêm nos iluminar onde quer que estejamos. Sejamos, pois, um receptáculo da luz, mas também aquele que irradia a luz do amor, do bem e da fraternidade. Sejamos, pois, partícipes do processo evolutivo da humanidade. Sejamos, pois, partícipes do progresso, do nosso progresso íntimo, do nosso progresso, da nossa interiorização no bem e da nossa necessidade de fazer o melhor em prol dos nossos companheiros, do nosso semelhante, para que nós estejamos sempre recebendo o melhor também da espiritualidade superior, o melhor dos nossos amigos espirituais. Muita paz e que as bênçãos de Jesus envolvam todos nós.